Somos uma consultoria e a gente é especializado em interpretar um mundo em multicamadas. A gente entende que os problemas dos nossos clientes, dos negócios que a gente atende, são cada vez mais complexos e a simplificação é um grande risco e essa simplificação vem acontecendo, né? Diante da complexidade, existe uma tendência em tornar as coisas planas, tornar as coisas simples, que elas caibam no PPT e na planilha, e a gente vai no caminho contrário. A gente entende que o mundo é complexo mesmo, que a gente precisa olhar as coisas pelo ângulo da complexidade, e a nossa ferramenta para fazer isso é a curadoria de conhecimento, que é um método que parte do princípio de que já existe muita informação sendo produzida em todos os campos, em todos os cantos do mundo, a todos os segundos, e que a gente precisa se beneficiar desse mundo da informação para orientar a nossa forma de entender os desafios e encontrar os caminhos que, de fato, movam a gente para frente, né? Então... eu falo que, assim, a visão que eu tenho é de uma grande peneira, né? E é legal você falar disso, tem 16 anos e, cara... você já pensou isso lá há 16, né? E acho que o volume das coisas que estão em cima dessa peneira aumentou exponencialmente, né? Brutalmente. Então, em 2010, era um momento, eu falo assim, na história da evolução, né, do método, 2010 era um momento de muito otimismo em relação ao universo informacional, assim. Tinha uma frase do CEO do Google da época, que ele falava, em 3 dias a gente produziu hoje mais informação do que ao longo da história da civilização, né? Só que é engraçado que a gente encontrou depois um documentário do Orson Welles, da década de 70, baseado num livro que chama Future Shock, e ele tá andando no meio de bibliotecas e livrarias falando, o excesso de informação, como que a gente faz com tantos livros? Então imagina que na década de 70, essa aflição já era percebida, né? Então, em 2010, eu percebi que existia, assim, uma oportunidade se construindo, que era, tem tudo isso de coisas, e como que a gente tira proveito disso, né? Antes de fazer publicidade na SPM, eu fiz ciências sociais. Isso, eu lembro, na USP, não era? E aí, isso, na USP. E aí, quando eu terminei as sociais, eu ainda tinha 2 anos de SPM e eu fui fazer estágio. E aí, quando eu entrei no mercado de pesquisa de mercado. E aí, eu recebia briefings de coisas que eu falava assim, gente, a gente não precisa de uma pesquisa nova para responder isso. Já tá na biblioteca da USP. A gente vai lá e lê aquelas 3, 4 teses que ninguém nunca leu. Que provavelmente quem leu foi só quem fez a banca. Eu tinha esquecido desse detalhe, por isso, aí que tá a tua diferenciação. E a gente não precisa começar do zero essa história, né? Então, tinha uma visão de que, gente, já que a gente tá produzindo tanta informação no mundo, a gente precisa usar essa informação, né? E aí, ao longo do tempo, a gente foi vendo que a nossa responsabilidade, ela foi amadurecendo, né? Porque primeiro ali tinha uma coisa de como a gente não perde oportunidades. Como que eu garanto que você vai ler o livro que vai mudar a sua vida? Como que eu garanto que aquela informação que muda teu negócio chegue até você? Mas, quando a gente vai chegando ali em 2015, 2016, a gente começa a ouvir sobre fake news, sobre pós-verdade, o Trump é eleito, e a gente começa a perceber que é possível construir ignorância em cima do excesso de informação. Que quanto mais informação a gente tem, mais possibilidades de construir confusão a gente tem. Sim. Então, a responsabilidade do curador, ela começa a ganhar um outro sentido, de como é que a gente constrói rotas seguras para que os nossos clientes naveguem. Sobre proteção, né? Como é que você protege as pessoas de... Total. E agora a gente está diante de um novo marco. A gente entende que é a terceira fase da curadoria de conhecimento, que é a chegada da IA. Né? A gente começou, em 2022, foi quando a gente inaugurou um primeiro estudo, de fato, sobre o tema na Inexplorato. E em 2022, a gente chegou à conclusão, o estudo chama Consumo Algoritmizado, e em 2022 a gente chegou à conclusão que, dali a pouco tempo, cada um de nós teria uma coisa que na época a gente ainda não tinha nome, não existia ChatGPT ainda em 2022, então a gente falava, cada um vai ter o seu Tamagotchi, cada um vai ter o seu... Aí a gente usou até a palavra agente na época. Isso porque a gente achou um estudo de 2 advogadas apresentando num congresso em Israel. Então olha a importância de se navegar pelas bibliotecas do mundo, né? Essas 2 advogadas estavam falando, está sendo inaugurada a nova fase do varejo mundial, onde as pessoas agora vão delegar grande parte do seu processo de escolha no consumo para uma IA. E ali a gente falou, cara, isso vai mudar muito, o mercado como um todo, vai mudar inclusive a demanda para os meus projetos, né? Quando a gente parar de só depender de narrativas de marca e começar a colocar tecnologia em processos de escolha, as coisas vão mudar. Foi ali a primeira vez que a gente começou a pensar sobre IA, aí as ferramentas foram vindo, né? E cada nova ferramenta eu falava, meu Deus, agora a Inexplorato vai falir, agora a gente perde a função no mundo, né?
Mas a nossa compreensão agora é que a gente está na era da informação ultraprocessada. E isso significa... fazendo um paralelo com os alimentos, Exatamente. É uma boa metáfora. E essa informação ultraprocessada deixa de ter, ela passa a ter elementos de ingredientes que foram se perdendo ao longo do tempo. E ela é muito pensada em forma, então é o resumo, é os 3 bullets, é o meme, é a coisa muito condensada, e em que a gente vai perdendo o lugar do pensar. Uhum. E o pensar num sentido assim, de não só cognitivo, que isso a IA vai avançar bastante, né? De a gente fazer contas, etc. Mas o pensar no sentido mais humano de todos, assim, de você elaborar a sua função no mundo, né? O impacto das suas ações, o impacto dos seus movimentos. E aí, então, o reflexivo mesmo. O reflexivo. Então, a gente entende que agora a curadoria de conhecimento está se movendo para uma terceira fase, onde a nossa responsabilidade é montar bases, contextos para que as pessoas pensem com mais qualidade, usando as diversas ferramentas de tecnologia que existem, mas que elas não andem para trás, que elas andem para frente no seu exercício de pensar a sua existência no mundo, né? E aí, os negócios no meio disso.